Eu percebi recentemente que uma coisa que meio que determina a forma como a gente vai encarar a recuperação de um burnout é como a gente entende o que aconteceu com a gente. Não no sentido lógico, no sentido racional, de entender como uma pessoa chega num burnout, de entender como o estresse é determinante, como a gente faz para que esse estresse seja insuportável. Não é isso. É a forma como você... É a conclusão a que você chega a respeito do porquê disso ter acontecido com você, emocionalmente. Então, eu percebo que a gente costuma interpretar o que aconteceu como um fracasso pessoal. Então, eu tive um burnout porque eu não dei conta. Eu tive um burnout porque eu tenho uma maneira de pensar que joga contra mim. Eu tive um burnout porque eu não tive inteligência de sair do emprego que fez assédio moral comigo e hoje eu estou pagando. A gente entende como uma falha nossa, como um fracasso nosso. E eu não tinha percebido isso, e percebi na terapia outro dia que é a forma como eu enxergo. Então, na verdade, talvez o que me incomode tanto na interpretação das pessoas, nos comentários e nas opiniões das pessoas a respeito do meu burnout, não seja só a falta de empatia delas, que é uma coisa que eu já falei aqui, acho que várias vezes. Quando eu falo falta de empatia, eu tô falando sobre a total inabilidade das pessoas em entender que o que a gente tem não é uma coisa da nossa cabeça, não é um exagero, não é uma frescura, não é o que elas entendem que possa ser com as referências que elas têm. Só entende o que é exatamente um burnout quem conhece a gente intimamente e acredita no que a gente está falando, respeita a gente muito, ou que já passou por uma situação parecida. Claro, além disso, os terapeutas e médicos que acreditam realmente que um burnout não é uma frescura, um exagero, como a gente ouve muito, né? As pessoas têm uma forma de interpretar o burnout como sendo realmente um fracasso nosso. Então, assim, todo mundo tá dando conta, por que você não? Eu tô aqui dando conta, eu estou passando por situações muito difíceis, eu estou dentro de um estresse muito alto, eu tenho uma série de cobranças, eu tenho minha família para cuidar, eu tenho dívida, eu tenho o meu trabalho, meu chefe tá me dando problema, eu tenho 1 milhão de coisas. Na minha vida não é diferente da sua, isso se não for pior. Por que você teve uma síncope dessa, um colapso desse? Então, na interpretação dessa pessoa, a gente é mais fraca que ela, a gente é mais fraca que a maioria, o que não é verdade. Só que eu percebo que, eu não vou dizer todos nós, mas a imensa maioria de nós, pessoas que chegaram a um burnout, também entende isso como um fracasso pessoal nosso. E não acho que seja uma contaminação pela opinião das pessoas, é porque a gente está inserido na mesma cultura. Talvez, ou com certeza, se a gente visse alguém tendo um burnout sem ter passado por essa experiência, a gente também por um momento possa ter pensado, nossa, mas gente, não é pra tanto, hein? E hoje a gente vê que é pra tanto, que não tem nada a ver com uma fraqueza nossa. E talvez a gente ouvindo da boca de outra pessoa fique claro, como ficou pra mim, que não é um fracasso nosso, não é um fracasso pessoal, não é uma falha, não é uma fraqueza. É simplesmente a forma como as coisas aconteceram na nossa vida. Uma conjunção de coisas. Não só essa cultura em que todo mundo está inserido, mas o tipo de emprego que você teve, o tipo de chefe que você teve, o tipo de equipe com quem você trabalhou, o tipo de ambiente em que você estava inserido, o tipo de padrão comportamental e de pensamento que você tem. São muitas variáveis e cada um responde de um jeito. Agora, por outro lado, você já parou para pensar nas consequências que o estresse tem na vida das pessoas, de uma maneira geral? Vamos dar um passo para trás. Se você começa a pesquisar, você vai ver que o burnout, apesar de ser uma coisa muito pesada e muito complicada de ser resolvida, né, porque depende de uma reinvenção da pessoa, depende de um tratamento físico atrelado a um tratamento emocional e tal,
Quem sou eu para desdenhar do burnout? Gente, eu tô aqui, eu sei melhor do que ninguém o que é passar por isso. Mas você já parou para pensar que um monte de gente responde ao estresse tendo um AVC? Ou infartando? Ou alguma coisa nesse nível? E por que quando uma pessoa tem um AVC porque estava trabalhando muito, ela não é vista como uma pessoa que fracassou de alguma forma? O corpo dela respondeu de um jeito, o meu corpo respondeu de outro. Por que o meu parece para mim e para os outros um fracasso pessoal e um AVC não? A gente da mesma forma não estava inserido no estresse, a gente da mesma forma não sabia lidar com problemas sem se envolver emocionalmente, a gente da mesma forma não passou por praticamente a mesma situação. A diferença é que o meu corpo respondeu de um jeito e o dele de outro. Não quer dizer que burnout seja melhor ou pior do que um AVC, são coisas diferentes. A questão aqui é, por que um é entendido como fracasso e o outro não? Então eu queria convidar você que está passando por um burnout, que está chegando num burnout, que já passou por um burnout, assim como eu estou fazendo comigo, eu queria convidar você para entender de uma vez por todas que o que a gente está passando não é um castigo, não é uma consequência de um fracasso nosso, de uma fraqueza nossa. O que a gente está passando, a gente precisa tentar enxergar como uma oportunidade, porque é o que é. Nós estamos tendo a oportunidade de mudar radicalmente a nossa vida, nosso padrão de pensamento, nosso padrão de comportamento, nossa interação com as pessoas, nossa interação com o trabalho, nossa interação com nós mesmos, a nossa visão da vida de uma maneira geral. É como uma segunda chance que a gente está tendo. E a gente vai desperdiçar essa segunda chance se a gente ficar se punindo por achar que a culpa é nossa. Porque se você acha que é um fracasso pessoal seu, você está se culpando. Você é uma vítima da sua maneira errada de ser. Isso não tem nada a ver. Passar por um burnout é uma oportunidade que a vida está te dando de mudar tudo. De pegar tudo que você estava fazendo de errado e você viu que estava errado porque a consequência está aí, na maneira como você se sente hoje. E mudar isso tudo de uma forma que você possa viver a partir daqui de uma maneira muito mais leve, muito mais produtiva. E você consiga finalmente ter uma chance de ser feliz, coisa que você não estava por alguns motivos se deixando ser. Então vamos parar de ver o burnout como um fracasso e vamos passar a enxergar ele como uma oportunidade e vamos fazer de tudo para aproveitar essa oportunidade. Vamos sair desse buraco e vamos ser felizes, gente. E não acho também que a gente deva ficar perdendo tempo explicando para as pessoas que acham que é um fracasso nosso, que não é. Deixa pensarem. A gente precisa aprender que a opinião dos outros não é tão determinante na nossa vida como a gente achava que era. Eu falo isso sempre aqui e essa é uma boa oportunidade da gente aplicar esses conhecimentos. Quando a gente entende que a gente está tendo uma nova oportunidade, não tem que ligar para o que os outros acham. As pessoas não precisam acreditar em você, as pessoas não precisam concordar com você. Você precisa entender isso de uma forma tão profunda que você não saia mais desse caminho. Você está tendo uma segunda chance. Eu estou tendo uma segunda chance. Eu estou tendo a oportunidade de corrigir a minha rota. E é isso que eu vou fazer. Convido você a fazer da mesma forma.